Olá, Mojubá Iami, Mojubá Babami, Mojubá os meus mais velhos, Mojubá os meus mais novos, Mojubá os meus iguais. Eu sou o Olorixá Jorge Caumi, sacerdote do Ebelece Orixá Ebi Obi Monurê. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Eborá Oyá, Yamessan Orum. Antes, quero pedir para vocês aí que deixem o joinha de vocês, o like, divulguem nosso canal aí, né, compartilhe o vídeo, que isso serve para a gente como incentivo para que a gente continue esse trabalho, trazendo até vocês informações diferenciadas, visões diferenciadas que eu aprendi com os meus mais velhos, com os meus mais novos, com os meus iguais, na minha vivência dentro do culto de Orixá. Oyá, né, é vista como uma ancestral, uma energia feminina, né? Atribuído a ela, né, o trovão, o vento, né? Existe um rio chamado Rio Oyá, que é o rio Níger, né? Que possui 9 afluentes diferentes. E ela é chamada Yamessan Orum, a mãe dos 9 céus. Por que 9 céus? Porque na visão de alguns iorubás, não existe inferno. Porque não existe a crença no diabo, né? Não existe essa crença entre alguns iorubás. Eles acreditam que temos apenas um mundo espiritual, e esse mundo ele se divide em 9, né? E de acordo com o merecimento, a pessoa vai chegando, né, mais próximo ao Deus Supremo, que é Olodumare, né? Oyá foi uma das esposas de Xangô, né? Seria prima de Oxum e de Obá, que também teriam sido esposas de Xangô. Xangô dividiu com ela o poder, né, ou a magia de cuspir o fogo ou comandar, né, o relâmpago. Xangô ele fazia parte do culto de Orixá Inã, né? A energia do fogo, o ancestral do fogo. Vou pedir a vocês que não confundam com Exu Inã, que é cultuado aqui no Brasil. É uma energia chamada Inã, cultuada em alguns locais das terras de Iorubás, tá? Existe uma lenda muito famosa, uma história muito famosa de Oyá, que diz que ela não podia engravidar, ela não podia gerar filhos. Então ela consultou o sacerdote, né, o oráculo, e o oráculo divinatório a orientou a fazer uma oferenda, usando. Algumas pessoas falam sobre o carneiro, outras pessoas afirmam que seria uma ovelha. Mas ela ofereceu, vamos dizer aqui, o carneiro. Ela fez a oferenda desse carneiro e, após essa oferenda, ela deveria preparar a carne do carneiro e comer a carne e não dividir com ninguém. E assim foi feito. E Oyá gerou 9 filhos ao longo de sua vida, né? Como o Eborá Oyá. Porém, esses 9 filhos, eles vieram a falecer. Por que eu falo isso para vocês? Porque a história diz que Xangô não deixou filhos. E se Oyá era esposa de Xangô e Xangô não deixou filhos, então provavelmente os filhos de Oyá morreram. Aí alguns de vocês vão estar pensando e falando assim, mas Baba Jorge, nos foi ensinado que Oyá foi casada com Ogum. E esses 9 filhos que ela teve foram com Ogum. Então a gente precisa lembrar o quê? Que dentro da visão iorubá, Ogum seria tio de Xangô, né? Porém, Ogum, bem mais velho que Xangô,
porque o Oranian, ele já nasce dentro das terras de Yorubás, diferente com o Ogum, que vem de Odudua, né, para criar, né, Ile-Ifé, para dar origem aos Yorubás. Então o Ogum, ele era mais velho que o Oranian. Assim sendo, o Xangô seria bem mais novo que Ogum. A história diz realmente que Oiá era uma mulher de idade avançada, tá? Mas não consegui achar nenhum relato que confirme que Oiá, em algum momento, tenha sido esposa de Ogum. O que pode ter acontecido? Alguma mulher iniciada no culto do orixá do vento, né, de algum ancestral ligado ao vento, que iniciou-se nesse culto e casou com Ogum. Então ela ficou sendo conhecida como Oiá, né, popularmente falando. E isso, pessoal, é algo muito comum ocorrer. Quando nós formos falar sobre o Oxum, a gente vai tocar muito nesse tema, né? Muito, muito mesmo, de pessoas que passaram a ser conhecidas ou chamadas, né, ou foram confundidas com o orixá, né? Então aqui eu estou falando de Oiá Eborá, né, que foi casada com Xangô. Algumas pessoas dizem que ela tem ligação com o vento, né, o Afefé, e ligação com a morte. Mas o que a gente precisa lembrar? A morte é um Adiogum, que é responsável por manter o equilíbrio daqueles que nascem e os que morrem. Né? É necessário ter um equilíbrio, porque senão vamos gerar superpopulação no planeta e a vida ficará mais difícil. Esse Adiogum, ele não tem ligação com Oiá. Oiá não tem ligação com esse Adiogum. Isso fica bem claro quando a gente começa a estudar algumas Itãs e Fá, e até mesmo verificar, né, as histórias que os mais velhos nos passam, a maneira deles agirem, deixa claro isso pra gente. No Brasil, algumas casas acreditam que exista essa ligação com Oiá e a ligam também ao culto de Egungun, ao culto de ancestral aqui no Brasil. Nas terras Yorubás é diferente a visão, tá ok? Oiá também possui como avatar o búfalo, né? A força do búfalo, a persistência do búfalo, né? O búfalo ele consegue atravessar um local alagado, né? Nadando, com gente em cima. O búfalo ele não desiste. E as histórias de Oiá diz que Oiá também não desistia. Oiá ia para a guerra sem temer nada, sem ter medo. Né? Ela enfrentava o perigo de frente, atravessava o fogo se fosse necessário. E isso foi uma das coisas que fez com que Xangô se aproximasse bastante dela, porque ela era destemida, não tinha medo da luta. Né? Também dizem que o avatar de Oiá seria a borboleta, talvez por ligação ao vento ou pela leveza, né, dos movimentos de Oiá quando ela dança. Apesar da fúria do búfalo, existe a leveza, né, aquela sutileza como se fosse o voo da borboleta. Quando nós falamos, né, sobre Oiá, não temer a morte ou ter ligação com o Iku ou ter ligação com o Egungun, a gente precisa lembrar uma coisa. Oiá teve a perda dos 9 filhos que ela gerou. Quando Xangô, né, destrói parte da cidade de Oió, e ele parte da cidade de Oió, Oiá o acompanha. Inclusive é a única esposa que o acompanha. E deixa eu ressaltar isso, pessoal. Quando eu falo única esposa, eu não estou me referindo porque Xangô era casado com Oxum e Obá. Não, Xangô tinha mais esposas. Mas Oiá, Oxum e Obá foram que se destacaram, né, se tornaram dignas de culto. Né? As demais não. Então apenas Oiá acompanhou Xangô.
E num determinado momento, Xangô determina que Oiá vá para a terra de Ará, né? Que aqui no Brasil nós chamamos de Oiá Onira, né? Oiá, a senhora da terra de Ará, né? E Oiá vai para sua cidade natal. E Xangô transcende a vida, né? Ele parte para o Orum. Ele desiste, né? Ele acha que ali acabou para ele. Ele não precisa mais estar na forma física aqui no mundo material. Quando Oiá recebe essa notícia, o que ela faz? Ela também transcende a vida. Por quê? Porque ela não lidava bem, ela não tinha aceitação, né, da morte na vida das pessoas que ela amava, das pessoas que ela gostava. Então ela tinha essa dificuldade, né, de aceitação, tá? E tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, baseado, lógico, né, na minha vivência e também em Itanzifá, né, que nos ajuda a ter uma outra compreensão. Aqui no Brasil, Oiá é citada como filha de Orixá Dancô, né? Porém, dentro das terras de Yorubás, com os meus mais velhos, com os meus mais novos, eu nunca consegui ouvir, né, os Yorubás falar sobre isso, sobre o pai ou a mãe de Oiá, tá bom? Mas aqui no Brasil nos foi ensinado que ela é filha de Orixá Dancô, tá bom? Que seria, vamos dizer aí, o Orixá Funfun, né? Existe até cantigas que nós colocamos para ele quando estamos cantando para Oxalá. Bom, pessoal, então sobre Oiá, é só isso mesmo, né? Só para despertar a curiosidade de vocês aí, para vocês se aprofundarem um pouco mais aí na família de vocês sobre esse orixá maravilhoso. Agora eu quero fazer um desabafo, pessoal, sobre um vídeo que eu fiz falando sobre o Xumaré, né? Onde algumas pessoas me procuraram e falaram para mim assim: Babá, o senhor esqueceu de falar que o Xumaré, quando ela morde a própria cauda, simboliza o infinito. Que esse movimento dela morder a própria cauda, ela está protegendo a Terra no seu movimento de translação, de rotação, é o movimento, que o Xumaré era o Babalaô, que o Xumaré tem um avatar da serpente, e não sei o quê, o deus do arco-íris, o Robobô, e vai ao céu e volta, né? Pessoal, o objetivo do nosso canal aqui não é falar o que já foi falado, o que todo mundo já conhece, o que todo mundo já sabe, o que já nos foi ensinado desde criança, dentro da roça. É trazer para vocês uma visão diferenciada. Informações que talvez vocês não tenham tido acesso dentro da casa. Informações que vão despertar dentro de vocês a curiosidade de aprender mais sobre o orixá que você cultua, sobre o orixá da sua casa, sobre o orixá do seu irmão, né, sobre a sua crença, sobre o que você acredita, o que você tem fé. Porque se eu chegar aqui, pessoal, para falar para vocês o que todos já falaram, que todos nós já conhecemos de cor e salteado, então o nosso canal vai estar perdendo o objetivo, vai estar perdendo a identidade, vai estar perdendo a ideologia, tá bom? Então é por isso que eu trago assuntos diferenciados, tá bom, pessoal? Então muito obrigado a todos aí que têm acompanhado nosso canal, peço que continuem acompanhando, dê o like de vocês, compartilhe, quem não for inscrito se inscreva, tá bom? Para ajudar a gente aí a ter mais motivação para continuar com esse trabalho. Então, Mojubá Yami, Mojubá Babami, Mojubá meus mais velhos, Mojubá meus iguais, Mojubá meus mais novos, e que todos os orixás continuem a nos abençoar hoje, amanhã, depois e sempre. Ireu, Ireu, orixá.